Minha mãe e meu pai nunca tiveram condições financeiras pra bancar a nossa vida, então sempre tivemos uma vida bem simples mesmo, bem pobre, na verdade. E eu sempre estudei em um colégio público. Quando eu era criança, eu participava de CMEI, que é creche, essas coisas assim, municipal. E depois eu comecei a estudar na escolinha municipal também, infantil. O que acontece é que todas as professoras alertavam a minha mãe sobre a minha dificuldade em ler, entender, em escrever, em falar, como se eu tivesse algum tipo de problema. E acabava que a minha mãe se estressava com isso, junto com meu pai. Eles não tinham paciência de chegar em casa, de pegar, de tentar me ensinar, de tentar desenvolver algo em mim. Não, eles simplesmente perdiam a paciência quando tentavam me explicar e acabavam estressados, e isso me fazia muito mal pra mim. Então, com toda essa dificuldade de ler, de escrever e tudo, os professores sempre me colocavam uma turma, me passavam de ano, mas porque eu era muito carinhosa, educada, prestativa, mas não porque eu realmente era inteligente. Então eu sempre me vi como a burra do colégio. Até que quando eu fiz mais ou menos uns 5 aninhos de idade, eu já tava bem maiorzinha, já tava começando a entender as coisas, eu tinha que começar a estudar no colégio estadual. E aí a minha mãe começou a falar, né, que ela não sabia o que fazer comigo, porque desse jeito eu não ia vencer na vida, eu não ia ser nada, porque eu tinha muito problema. Até que quando eu fiz 7 anos, ou seja, 2 anos depois, passando dificuldade em colégio, a professora começou a... Porque assim, 7 anos de idade a gente já tá começando a ficar mocinha, né? A gente já entende bastante as coisas, já sabe diferenciar muitas coisas. E com 7 anos, tinham meninas da minha sala extremamente inteligentes, com inteligência de meninas de 10, 12 anos. Enquanto eu, de 7, parece que a minha inteligência era de criança de 3, 4 anos de idade. E tudo que eu ia fazer, a professora, ela criticava. Ela não tinha paciência. Assim como os meus pais não tinham paciência comigo, ela também não tinha. Tudo meu era: meu Deus, que desenho feio, meu Deus, você não sabe contornar um desenho, meu Deus, você não sabe pintar, meu Deus, você não sabe escrever, nossa, você não sabe nada, você tem muita dificuldade, seus pais precisam te levar no hospital porque você é muito desleixada. E aquilo me magoava, porque eu sentia que eu tinha um problema mesmo, né? Aí uma vizinha da minha mãe virou e falou assim: olha, por que você não leva ela no médico, no hospital? E minha mãe falou: eu não tenho dinheiro pra isso. Não, mas vem cá, leva ela no hospital público, leva ela no médico, no psicólogo, não tá certo, né? Ela tá nessa, assim, até hoje. Minha vizinha sabia do meu problema desde a infância, então minha vizinha sabia que era alguma coisa que vinha de dentro do meu psicológico. Afinal de contas, minha mãe conseguiu marcar uma consulta pra mim pelo SUS. Demorou bastante, quase meio período da escola, e nesse meio período da escola eu sofrendo bullying, e não só dos alunos como das professoras, e a minha mãe apoiava a professora me maltratar, né? E eu fui diagnosticada com dislexia. Vocês sabem o que significa dislexia? Dislexia é uma perturbação leitoral, dificuldade para ler, para escrever, para falar os fonemas, para praticamente tudo. Atenção, escrita, leitura, memória, tudo isso eu tinha dificuldade. Então, nunca consegui falar certinho, escrever certinho, usar as palavras certinhas, gravar o abecedário perfeito, gravar as cores perfeitas, entender. Em matemática, nossa, esquece, nunca consegui passar pela minha cabeça matemática. Então, acabava que a minha mãe, depois que ela entendeu que eu tinha dislexia, ela falou: ok, então a única coisa que eu tive aqui é a comprovação de que você é burra de nascença, ou seja, você nunca vai melhorar na vida. E é óbvio que isso abre um buraco dentro do peito de uma pessoa que precisa do apoio da mãe e do pai nesse momento, né, de um cuidado maior. Não, em vez da minha mãe ter um cuidado maior, ela acabou abrindo mão do meu problema. Ou seja, agora que eu sei o que ela tem, agora que eu me importo menos, agora que eu luto menos pela inteligência dela, agora que eu não tô nem aí. E o meu pai, igual a minha mãe. E nisso a professora me passou de ano e eu fiz 8 anos, né? E aí eu mudei de série. E aí, com a mudança de série, eu mudei de professora. E tinha uma professora que ela era muito atenciosa comigo. Ela sabia da minha dislexia. Tanto que eu não sabia falar dislexia, eu falava exislexia. Eu não sabia falar a palavra certa.
E aí, outras pessoas que sabiam do meu problema, que falaram pra professora. E ela tinha muito amor e muito cuidado comigo. Então, foi um ano muito tranquilo. Só que quando eu fiz 9 anos e mudei de sala de novo, eu peguei outra professora implicante pra caramba. Era uma professora que não gostava de mim, era uma professora que não se dava bem comigo, era uma professora que não tinha nenhum pingo de paciência, era uma professora que me colocava de castigo, que me menosprezava, que me comparava com outras pessoas, e sempre que chamava minha mãe na escola, em vez da minha mãe explicar e da minha mãe me defender, a minha mãe apoiava a escola nos meus maltratos. E aí foi onde eu tomei a minha primeira bomba. E a partir do momento em que eu bombei e que eu vi todos os meus coleguinhas passando de série e eu ficando pra trás, o meu interesse diminuiu mais do que já era. Eu não tinha forças pra continuar, eu não tinha forças porque mãe não tinha apoio da mãe, não tinha apoio do pai, não tinha apoio da professora e ainda sofria bullying na escola, junto com o problema psicológico que veio de nascença, onde eu deveria ser tratada de forma diferenciada. Então isso infelizmente influenciou muito dentro da minha vida. Quando eu cheguei a fazer 13 anos de idade, eu conheci um rapaz e meio que tentei explicar um pouco da minha história pra ele. Ele se apaixonou por mim pelo jeito que eu sou mesmo, pela minha forma burra de lidar com a vida, porque eu sempre pensei que eu sempre fui burra e que eu sempre vou ser burra, eu nasci e vou morrer burra. Mas ele quis cuidar de mim. E, claro, como eu nunca recebi esse amor, carinho, atenção de ninguém, ter recebido isso dele fez toda a diferença na minha vida e fez com que eu quisesse ficar com ele. Hoje a gente é casado, a gente tem filho, eu abandonei os meus estudos, eu não terminei os meus estudos e eu não consigo arrumar um emprego bom, eu não tenho um bom desenvolvimento, tudo isso por conta da dislexia. E eu digo, se você, mãe, vê que o seu filho tem problema para ler, para escrever, de memória, de tudo, de escrita, de fonema, de produzir uma palavra, busca um psicólogo, ajuda, acompanha, incentiva, né? Coloca um tratamento diferenciado. Por mais que você não tenha condições, eu acho que o amor vence qualquer tipo de doença, né? Já eu não tive isso da minha mãe, muito pelo contrário, eu tive desprezo. Até hoje eu sou muito magoada com a minha mãe, até hoje eu não tenho amor por ela, amor pelo meu pai. Eu não tenho vontade de voltar pra escola, nem voltar a estudar, e eu morro de medo de ter filho e o meu filho vir no mundo como a mim. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Gente, a menina que me mandou essa história, o texto dela tava todo errado. Assim, errado no português, né? Tava completamente diferente. Quando ela tentou me explicar o que ela tinha, eu não entendia, porque ela escreveu tudo errado. E eu fui pesquisar na internet, eu tentava bater e falava, gente, não existe essa palavra. Aí eu peguei e falei pra ela assim, amor, eu não tô conseguindo entender, identificar. Me manda um áudio. Gente, quando ela me mandou um áudio, a fala dela, o jeito que ela fala, mexeu muito comigo, porque ela mandou um áudio assim, com a língua dela dava pra perceber que ela tinha a linguinha presa e que ela tinha dificuldade em expressar as palavras dela, e ela falou assim, eu tenho dislexia. Ela falou do jeitinho que ela conversa, e ela falou, desculpa, é que eu sou burra, sempre fui burra. E aquilo me magoou muito, tipo, jamais, eu não tava chamando ela de burra, eu só não entendia o que era que tava acontecendo. Então, eu fui pesquisar na internet o que era dislexia, e eu vi que é uma parte do sistema nervoso que ele vem como se fosse incompleto. Então, ele não é 100% desenvolvido e uma criança não consegue desenvolver o aprendizado por conta da dislexia. Isso atrapalha completamente o futuro de uma pessoa. Agora, imagina que triste essa menina, além de ter tido todo esse problema a vida inteira, ainda ter tido problema com escola, com mãe e com pai, sabe? E com próprios amigos, coleguinhas. E quão grandioso Deus foi na vida dessa menina em ter colocado um marido que quisesse ajudar ela, que desse amor e carinho independente do problema, sabe? Então, eu trouxe essa história pra gente poder sentir um pouco mais e tentar se colocar um pouco mais no lugar do outro, porque é doloroso eu que trabalho com estima, que tento aqui estar sempre incentivando o bem e positividade na vida do outro, eu escutar de uma menina, ela se chamando de burra, tipo, eu aceitei que eu sou burra, pronto, e acabou. E não! Você não é burra, você tem um problema, entendeu? Que acaba te colocando numa posição com mais dificuldade de entendimento que o outro, mas eu aposto que deve ser inteligente em outros aspectos, eu aposto que o amor que ela tem pra dar é um amor maior do que qualquer pessoa do mundo, ou pode ter uma pessoa extremamente inteligente, que tá lá em cima, que é formada, que tem tudo de bom na vida, mas não tem um pingo de amor que essa menina deve ter. Então a gente tem que saber sim abraçar o outro, a dor do outro, o problema do outro, incentivar o outro. Eu falei várias coisas bonitas pra ela, falei pra ela, olha que legal, você tá conversando comigo, pode não ser uma grande coisa, mas eu tô aqui, tô com
você e tô aqui pra te dizer que você é linda. Ela é linda, gente. O Instagram dela é lindo, ela é casada mesmo. E eu fiquei muito feliz dela ter vindo mandar a história pra mim. Então, olha tanto que ela é inteligente. Ela é tão inteligente que ela conseguiu vir no meu Instagram, mandar a história dela, escreveu do jeito dela, escreveu, mas não interessa. Entendeu? Se foi errado, se não foi. Ela entrou em contato comigo, ela conseguiu a minha atenção, conseguiu um vídeo aqui no canal. E eu peço pra você, mãe, peço pra você, pai, você professora, pelo amor de Deus, se você é uma professora, seja um pouco mais psicóloga, seja um pouco mais empática com a vida do outro, tenha mais cuidado com seus alunos, principalmente se ele tem esse tipo de problema. Se vocês não sabem o que é dislexia, procura na internet, tá bom? Pra vocês entenderem um pouco mais a respeito desse assunto. Tenham cuidado quando você vê que tem uma criança, que tem um adulto, um adolescente, seja quem for, que tem esse problema, em vez de rir, de zoar, de falar mal, tenta entender o problema dele e tenta abraçar a causa, porque de ódio o mundo tá cheio, a gente precisa mesmo é de amor. Então, se você também conhece alguém com esse problema, me manda no canal pra eu contar aqui, ou se você conhece alguém que teve a cura desse problema, ou que passou por esse problema, me manda vídeos de segunda a sexta, meio-dia, aqui, curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.